A primeira delas, que apesar de ser uma coisa que muitos podem falar, não, mas isso não é o meu caso. Mas se você parar para analisar, a grande maioria hoje dos pacientes que eu atendo, acontece e acontece muito. É a falta de energia. Então, quem tem alteração de sensibilidade, cuidado, cuide da sua alteração de sensibilidade, porque ela é muito importante na hora da queda. Ter um corpo alongado, ter uma sensibilidade boa e um equilíbrio bom, vai te ajudar a você não cair mais. Boa noite, Gil. Hello! Muito obrigada. Estamos aqui com um cenário diferente, né? Que eu tô num lugar diferente, mas muito feliz por poder estar aqui com vocês. Com certeza. E hoje o tema é queda, né? E por que o cenário tá diferente? Conta pro pessoal, pra quem ainda não tinha visto, né? Verdade. Hoje o cenário tá diferente porque eu fui fruto de uma queda. Tive uma queda na semana passada, sexta-feira, que tardiamente me gerou uma fratura na perna, né, na minha patela. E aí agora eu tenho que ficar aqui na cama, porque eu tenho que ficar com a perna esticada, não posso dobrar, não posso apoiar o pé, enfim. E aí, conversando com a Bia, a gente falou assim, queda é um tema interessante da gente se falar, apesar de eu não ter EM, mas como eu estou grávida, todo o meu complexo mudou, né, de equilíbrio e tudo mais, além da falta de atenção que me fez cair. Ela quis mesmo sentir na pele que é TM. É mais ou menos assim. E aí a gente quis trazer pra vocês, né, falar sobre queda, porque geralmente quando a gente fala de queda, a gente pensa em idosos, né? A gente vai, as quedas nos idosos são um problema, mas pra vocês terem uma ideia, mais de 50% das pessoas que têm EM, dos EM, já experimentaram queda nos últimos 6 meses. Esse número me deixou assustadíssima, Bia, quando eu tava pesquisando pra live. E eu falei assim, não, apesar de eu ter caído, isso ter sido gatilho pra gente, esse é um tema importantíssimo da gente falar. Não sei se a experiência com quedas, né, depois do diagnóstico, mas se quiser contar pra gente como que foi pra você. Eu fui uma criança que vivia roxa, né? Tudo eu batia, era muito estabanada, caía demais. E até hoje, assim, a gente brinca muito, porque eu sempre caí muito. Apesar de nunca ter tido problemas graves, assim, de equilíbrio, eu sempre caí muito, né? Desde criancinha, assim, eu caía, meu irmão podia nem estar no cômodo comigo, eu gritava, ai, Felipe! Que eu falava que ele me empurrava pra dar uma desculpa ali que eu não caí sozinha. Até hoje, a gente já não mora mais junto há mais de 2 anos. Nem no Brasil, coitado, mora mais. E até hoje, quando eu tropeço, eu falo, ai, Felipe! Aí meu noivo olha pra mim e fala assim, que Felipe o quê, menina? Você caiu sozinha, não tem Felipe hoje pra dar desculpa, não. Então, sim, eu sempre fui uma criança, uma adolescente, e até hoje, sim, se eu tô num piso um pouco mais irregular, eu fico muito mais concentrada, eu tenho que andar com muita atenção. E já, pra quem é de São Paulo ou conhece, 25 de março, a famosa ladeira Porto Geral, eu já rolei ela inteira. Lá de cima, fui parar dentro de uma loja lá no Caraca, Mia. Porto Geral, inclusive. Caraca, é bem assim, então... A Amy tem vários motivos que fazem a gente cair, né? Que podem fazer você cair. E cair não é só cair, levantou e tá novo. No começo é assim, né? Você pode até cair, levantou, tá novo. Só que depois de um tempo, as quedas podem trazer consequências. E as consequências podem ser muito graves. Imagina, a Bia rolou a ladeira. Não sei como você ficou depois. Mais ou menos criança, assim. Mas eu já tinha o diagnóstico em si, né? E a gente acha que é só curar. Sou estabanada mesmo e sempre fui assim e tá tudo certo. E às vezes não é isso, né? Não, é muita coisa. E pra vocês terem uma ideia, né? As quedas, elas podem trazer consequências leves. Tipo, ficou roxinho, que nem a Bia falou. Eu também sempre caí muito. Os meus joelhos são todos marcados de quando eu era criança eu caía muito. Mas além disso, né? As quedas podem levar a lesões musculares, lesões articulares, a fraturas. Pode levar a traumatismo craniano quando você bate a cabeça. E nos casos mais graves, né? Apesar de tudo isso, pode levar até a morte. E não precisa ser velhinha, não precisa ser uma pessoa idosa pra você morrer por uma queda, né? Isso é muito importante da gente falar. Novela, né?
né? Ai, caiu da escada e morreu. Nossa, como assim? Sim, existem regiões de coluna que se você bate, acabou, já era. Desligou ali o disjuntor e não liga mais. Então, a queda é algo extremamente importante de a gente falar. Então, Gil, se apresenta um pouquinho. Show de bola, Bia. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreira. Eu sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla. Eu sou formada há quase 13 anos e atuo exclusivamente, praticamente, como paciente de esclerose múltipla desde 2015. Eu sou fundadora da Balance Fisioterapia, que é um consultório de fisioterapia neurofuncional, que é a área da fisio que ajuda você que tem esclerose múltipla, e um dos nossos objetivos é te ajudar a ter força e equilíbrio suficiente para você não cair mais e não fazer que nem a físio, né? Eu já cansei de levar puxão de orelha dos meus próprios pacientes. Eles falam assim, fala o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu falo, pois é, então é não isso mesmo. Não sigam a físio, não caiam. Maravilha. Bom, quem não me conhece, né, tem alguns nomes aqui novos para mim. Eu sou Beatriz Genick, sou nutricionista, voltei meus atendimentos também, especialmente a portadores de esclerose múltipla, assim como eu. Esse ano caminhando aí para 13 anos de diagnóstico. Esse ano eu vivo mais tempo com a esclerose do que sem ela, então é uma batalha constante, uma luta diária, mas se estamos aqui é porque ganhamos todos os dias. Então isso é o mais importante. Ambas, todos os dias ali, estamos aqui no Instagram entregando conteúdos para vocês, trazendo conhecimento com respaldo científico. Então é uma coisa que tanto eu quanto a Gil prezamos muito, né, nas nossas páginas, não trazer achismo e, obviamente, criamos esse quadro justamente para desmistificar temáticas aí bastante importantes pensando na esclerose múltipla. E hoje, nosso tema é queda. Então, vamos começar, Gil? Você quer começar? Bora! Antes da gente começar, a Lu já falou o relato dela que ela já teve 3 quedas e 3 fraturas no tornozelo. Não deve puxar a orelha da Lu. Mas tudo bem, Lu. A gente vai cuidar desse pé. Como eu disse lá no comecinho da live, que eu fiquei surpresa quando eu tava pesquisando aqui pra live, né? Eu achei um artigo que falava que mais de 50% das pessoas que têm esclerose múltipla tiveram uma queda entre os 3 e 6 últimos meses. Gente, esse é um número gigantesco. Nos últimos 3 a 6 meses, metade de vocês teve alguma queda simples, boba, ou uma queda que gerou alguma consequência. Então esse é um tema que a gente precisa falar. E dentre esses temas, né, a gente faz muito aqui do Esclerosando um bate-bola, eu busquei algumas causas de queda, né? E a primeira delas é o que ocasionou a minha queda, que é a dupla tarefa. Vocês sabem o que é dupla tarefa? A dupla tarefa é, literalmente, explicando de forma simples, é fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. Fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Gosto de fazer. Não, a gente nunca quer adiantar tudo na vida e quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Sim, é isso. Então, o que é a dupla tarefa? A dupla tarefa, no caso da nossa modalidade, no caso da minha queda, é a gente fazer as coisas olhando no celular. Então, a gente tem que entender que a dupla tarefa é importante em algumas coisas e a gente dá conta de fazer dupla tarefa em algumas vezes. Mas, às vezes, a dupla tarefa ela pode ser extremamente prejudicial e perigosa, como no meu caso, perto das escadas, né? Não é legal segurar o celular perto da escada. Ou se você já tem algum problema de equilíbrio, você já tem um problema de coordenação, já tem fraqueza muscular, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas a dupla tarefa é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Você consegue fazer 2 coisas, sim, num ambiente seguro, mas se você estiver andando, estiver numa escada, estiver na rua, gente, faz uma tarefa por vez. Fazer 2 tarefas vai ter 2 exigências pro seu cérebro. Andar e falar no celular, andar e ler um livro, não sei o que você vai fazer de dupla tarefa. Mas tudo isso faz com que seu cérebro tenha 2 atenções. Só que ele vai ter atenção pra sua tarefa que a gente chama de cognitiva, que você tá fazendo, mexendo no celular, lendo livro, o que seja, e outra pro seu corpo, pra sua marcha. Ele não vai conseguir regular os 2. Então sempre vai ficar meia boca. Só que se tá meia boca e tem algo que você tropece, tem uma escada, ou sua perna simplesmente fraqueja porque tá calor, pronto, o chão chega aí, né? E aí a gente vai pro chão e se machuca. Então, o primeiro ponto que eu queria falar pra vocês em relação à queda é cuidado com as tarefas e cuidado com a sua atenção. Foque no que você precisa fazer. Foque, por exemplo, na sua caminhada. Foque em descer a escada e não fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Dando agora, né, desse retorno, primeira coisa que eu falaria com relação à alimentação. A gente também tem, a nível alimentar, muitos fatores que podem ser, né, o grande fator desencadeador aí dessa queda.
A primeira delas, que apesar de ser uma coisa que muitos podem falar, não, mas esse não é o meu caso. Mas se você parar para analisar, a grande maioria hoje dos pacientes que eu atendo, acontece muito. É a falta de energia. Às vezes você não tá nem fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tá só andando, você tá só subindo a escada, só fazendo uma coisa. Mas te falta energia. E essa energia vem da onde? Da fadiga, da esclerose? Não, da comida. Então, eu já peguei muitos pacientes que, por não comerem o suficiente, acabavam ficando muito fracos, com bastante dificuldade até na marcha ou etc, né? E a energia realmente ia indo embora e pum, caía. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, principalmente na época da faculdade, final do ensino médio para faculdade. A gente sabe que é uma fase que a gente não dorme muito, né? Quem aqui passou por faculdade trabalhando, né? É pior ainda, você escolhe o que você quer. Quando você chega em casa, você quer tomar banho, lavar o cabelo, comer ou dormir um pouquinho a mais, né? Então, a gente não dorme já direito e comer, assim, é o que dá de pé correndo na hora que deu. Muitos pacientes acabam, infelizmente, sofrendo queda por falta de energia. Alguns porque não se policiam mesmo nessa correria, né, de comer e tal. E outros pela questão também das compulsões aí alimentares, dos transtornos alimentares, que também é um processo ao qual eu já tive e também precisei tratar. Por não comer, por medo de engordar, né, a gente acaba ficando sem energia mesmo. E assim, eu não só caía, como eu caía e desmaiava, né. Então assim, isso acontecia bastante também por falta de energia, não tinha glicose suficiente no corpo. Na verdade, não tinha nada, né? Glicose muito menos. Então, pela falta de comida, isso acabava acontecendo bastante. Claro, alguns pacientes não chegam nesse ponto de desmaiar no meio dessa queda aí, como acontecia comigo. Mas o fato de estar fraco e o corpo também demandando de nutrientes pode ocasionar também a queda. Então, é uma coisa muito importante. Do paciente que cai muito, a gente avalia. Quando esse paciente não come o suficiente, a gente ajusta isso só colocando comida mesmo. Não precisa entrar com suplemento nem nada. O paciente já tem uma melhora bastante significativa, se esse é o caso que está desencadeando as quedas, né? Então, essa com certeza seria uma das questões alimentares a ser tratadas pensando nessa parte. Muito bom, e é importantíssimo, né? A gente sempre fala dessa parte, né, Bia, que as pessoas acham que eu não vou comer, tá de boa, só fazer dieta restritiva, não comer, que vai dar bom, né? E não, só dá mal mesmo, não dá bom não. Mas seguindo já, voltando para a parte motora, né? Eu tava lendo aqui uns relatos que vocês colocaram. Uma outra alteração que vocês têm muito na EM, que é a alteração sensorial. Ela pode levar à queda. Isso já vai afetar o equilíbrio, mas o equilíbrio eu vou falar mais pra frente. O que é alteração sensorial? No nosso corpo, a gente tem na pele, né? Em toda a nossa pele, receptores, células que são responsáveis em sentir. Então, se eu piso no chão, ela vai sentir como que tá o chão. Se eu encosto na parede, enfim, todas essas células elas vão mandar para o nosso cérebro como está o ambiente em que eu estou, né? E o que acontece na esclerose múltipla? Por uma desmineralização nessa área, ou na medula, lá no cérebro, eu não vou sentir direito. Ou você tem o que a gente chama de anestesia, você para de sentir, ou a gente tem uma desestesia, porque quando você sente formiga, queima, adormece, cada um vai sentir de um jeito. Pra quem nunca sentiu, imagina quando você senta em cima do seu pé e ele adormece. E você vai ficar de pé e tentar andar logo depois. Você não sente direito e aí fica muito estranho, parece que você tá perdido no mundo. Isso que constantemente uma pessoa que tem alteração de sensibilidade sente, fica perdida, ela não sabe onde tá pisando, se tá mole, se tá duro, se tá reto, se tá escorregadio, fica perdido. E quem tem alteração de sensibilidade, quando vai andar, ela precisa prestar muita atenção, porque ela tem que prestar atenção no movimento do pé, tá? E também no ambiente que ela tá. Se tá um ambiente mais escorregadio, se ele é mais áspero, se tem degrau, se tem buraco, porque ela não vai sentir. Normalmente, quando a gente tem uma alteração não tem alteração de sensibilidade, desculpa, a gente consegue corrigir muito rápido os nossos movimentos, né? O caso da Lu falou que torceu o pé várias vezes, tem a questão de fraqueza, mas provavelmente algum buraco que ela sentiria nessa alteração de sensibilidade muito rápido, se ela não tivesse, não sentiu e virou o pé.
e virou o pé porque não conseguiu corrigir a tempo esse movimento. Isso é bastante comum. E alteração de sensibilidade a gente consegue também tratar dentro da física, que uma pessoa me perguntou, não lembro se foi no YouTube, se foi no TikTok, se foi aqui, mas eu já respondo essa pergunta. A gente consegue tratar alteração de sensibilidade na física, sim, através de estímulos sensoriais. A Gil vai voltar 100%, vou ficar com uma sensibilidade igual antes? Depende de cada caso, depende de cada corpo, mas melhora muito a representação daquela parte no seu cérebro. Então você vai conseguir controlar e sentir mais aquela região, principalmente na hora de fazer movimento. Então, quem tem alteração de sensibilidade, cuidado, olha lá, cuide da sua alteração de sensibilidade, porque ela é muito importante na hora da queda. Bom, o próximo tópico que é bastante importante de ser falado, né, com relação à parte do equilíbrio. Muitas pessoas acabam caindo, sofrendo uma queda por falta de equilíbrio. Logo, eu resolvi trazer também da parte nutricional alguns alimentos que podem prejudicar ainda mais. Muitos pacientes descobrem a esclerose achando que é labirintite, né? Então, muita gente acaba chegando no otorrino e fala, olha, eu tô caindo, às vezes eu tô sentada, mas parece que o mundo tá rodando e tudo mais. E aí, acaba sofrendo essa queda e vai ver, não tem nada a ver com o ouvido, né? Já é uma questão característica de lesão. Então, o que a gente faz através da alimentação? Quando o problema que está gerando aí as quedas é o equilíbrio, a gente começa a reduzir alguns alimentos que dão como se fosse mais excitabilidade para os nossos neurônios. Alguns casos de paciente, a gente só reduzindo a quantidade já melhora. Outros não. Outros a gente vai ter que excluir 100%, tá? Como é o caso da cafeína. A cafeína é um dos principais que a gente fala, claro, não é o único, mas é um dos principais, tá? Mexe bastante com essa parte do labirinto. Então, não só o café em si, mas alimentos cafeinados também, né? Então, chá preto, chá mate, chocolate, alimentos mais condimentados também é bastante importante. Já tive pacientes que, por incrível que pareça, tá, tinham essa sensibilidade voltada ao equilíbrio com o chocolate que não tinham ao café. Então, isso já ajudou bastante. Exatamente. Assim como pacientes que fizeram, né, só a troca do café, porque gostam muito do gosto de café, quase não era igual a mim, né? E trocaram pelo descafeinado e que conseguiu melhorar, assim, absurdamente. Então, a gente fica muito de olho também na questão da queda se não está relacionada ao equilíbrio. Porque quando está relacionado, aí a gente faz esses ajustes. Até mesmo alguns tipos de pré-treino, tá? Como a grande maioria hoje tem cafeína, às vezes tem guaraná, tem, né, esse tipo de alimento presente, que acaba aumentando essa excitabilidade neuronal, a gente acaba fazendo essa redução ou restrição a depender do caso. Então, para alguns pacientes, também nem o fato de pré-treinos aí vão poder fazer parte. Não é para todos, mas isso pode acontecer. Tá. E já puxando o gancho que a Bia falou do equilíbrio. E de novo, olha o café aí. O pessoal fica revoltado com o café, né? Mas café é um bicho que afeta bastante. Mas, voltando pra minha parte, que a Bia puxou o gancho do equilíbrio. A falta de equilíbrio, ela é a grande causadora das quedas. Mas pra gente entender como que ela pode causar a queda e por que o equilíbrio, o desequilíbrio acontece, a gente tem que entender por que o equilíbrio acontece. O equilíbrio, pra gente se equilibrar, a gente precisa da ação de vários sistemas em conjunto no corpo. O equilíbrio é uma coisa muito complexa, porque ele não é só o músculo contrai e já era, ou é só a sensibilidade e já era, ou só o sistema vestibular e já era. Não, eles têm que atuar, a atuação de todos esses sistemas juntos. Então, pra gente ter equilíbrio, eu tenho que ter uma boa visão, eu preciso enxergar como que tá o ambiente para poder me localizar. Eu tenho que ter uma boa sensibilidade, como expliquei anteriormente, para sentir o chão. Eu preciso ter uma boa regulação do meu sistema vestibular. O que é esse trem? Ele fica lá dentro do ouvido interno. São vários canais que vão identificar para o cérebro o nosso posicionamento e aceleração da cabeça. O que é isso? Ele identifica se minha cabeça tá para cima, para baixo, para o lado, para o outro, se eu tô andando para frente, se eu tô andando para trás, se eu tô girando. Tudo isso ele informa para o cérebro. Além disso, além desses três sistemas, eu preciso que o meu sistema de integração, ou seja, lá no meu cérebro, onde ele vai integrar todas essas informações e vai mandar uma resposta para o meu músculo, também esteja boa. Dentre essas partes também tem o cerebelo. O cerebelo é
muito importante. Tem muita gente que fala assim, eu tenho lesão no cerebelo, por isso eu tô desequilibrado. É por isso. O cerebelo é uma das partes que faz a integração para mandar informação para os nossos músculos. Então, os nossos músculos também têm que estar muito fortes e preparados para receber essa informação e reagir. Para você ter uma ideia, todas essas partes são afetadas pela esclerose múltipla, né? Visão, força muscular, a parte do cérebro, do cerebelo, da integração, eu me perdi. A sensibilidade, eu já falei visão. Todas essas partes são alteradas em determinados graus pela esclerose múltipla. Então, o equilíbrio é quase batata que todos vocês vão sentir um pouquinho de alteração de equilíbrio. E como que a gente melhora isso? Sim, na física a gente também melhora isso, né? E a gente tem que identificar onde está o seu problema. Vai ter gente que vai ter maior problema na sensibilidade. Vai ter gente que vai ter maior problema na fraqueza muscular. Tem gente que vai ter problema em todos os sistemas. E a gente vai trazendo exercícios e estímulos de acordo com o que você precisa. Então, vamos imaginar o caso da Lula que tá andando e tem um buraco. Se ela já não sente direito e o músculo dela tá mais fraco e ela não tá enxergando direito, então ela não viu o buraco, ela não sentiu o buraco e ela não teve força suficiente para corrigir a rota dela e não cair. Então, viu como uma bola de neve? Então, o equilíbrio é muito importante da gente prestar atenção. E não falar assim, eu tenho um desequilíbrio, mas tá tudo bem. Não, tem que ser tratado. E tem jeito, gente. Não é porque você tem falta de equilíbrio que você não vai melhorar. Melhora-se e melhora-se muito com exercícios específicos. Não é fazer qualquer exercício. A gente tem que focar e fazer exercício específico para equilíbrio. E aí ajuda bastante. O caso que a Fê até colocou aqui, que também é minha paciente, né? Tirar o equilíbrio e além da espasticidade ainda tem o pé em garra que atrapalha em tudo, né? Na marcha e aí cai mesmo, tem que ter esse cuidado ainda dobrado, né, Gil? Total. Eu vou falar do pé em garra mais pra frente. Bom, falar um pouquinho também, uma coisa que é importante, a gente sabe que a gente já tem essa predisposição a cair, né? Então, uma coisa importante quando a gente alinha o tratamento da alimentação com a atividade física, a gente já tá prevenindo essa queda. Isso é um fator. Bom, mas a gente também tem que entender que a queda pode acontecer independente também, né, de mas eu tenho uma boa alimentação, eu faço atividade física e eu caí. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar, digamos assim, os nossos airbags, né? Então, o músculo já é um grande airbag que a gente tem no corpo. Pensa que assim, se você cai de bumbum no chão e você não tem uma musculatura ali, né, do glúteo bem definida ou, né, confortável, a tendência é que você machuque muito mais a sua ossatura do que se você cair ali, por exemplo, num alcochoado ali, né, de músculo, que é importante. Então, primeiro, a gente cuida dessa parte de musculatura, tá? Pra ela estar bem desenvolvida também e, obviamente, a gente não faz isso só jogando proteína para o paciente comer, muito pelo contrário. Muita gente acha que para crescer músculo é só dar proteína e não é assim que funciona. A gente tem que ter um bom consumo ali, tanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Tá? Gordura vai ter toda a síntese hormonal do processo, né? O que chega realmente ali mais no músculo vai ser a proteína, também vai ter carboidrato em forma de glicogênio muscular, que é muito importante. Então, assim, cuidar da saúde muscular é de extrema importância nesse processo, além, né, de melhorar a questão da força. Então, a gente faz esse ajuste nutricional também pensando nisso. Muito bem. E o músculo e a saúde muscular é extremamente importante. É uma das partes que fazem parte do equilíbrio daqueles sistemas, mas o músculo, ele precisa ter força para ser o airbag, como a Bia falou, mas também como uma reação de resposta que o nosso sistema nervoso vai mandar. Então, nossos músculos, eles também servem de informação para o nosso cérebro, né, sobre o seu posicionamento. Eles também têm células que informam para o cérebro como que eles estão, se eles estão esticados, se eles estão dobrados, se estão contraídos ou não. Isso é importante. A gente melhora muito isso com o que a gente chama de propriocepção, ou simplesmente consciência corporal para os íntimos, a gente perceber o nosso corpo. E além disso, a gente tem um grande problema que a gente já citou aqui na AM, que é a espasticidade. A espasticidade é o aumento do grau de contração mínimo do músculo. Nosso músculo já se você palpa um músculo normal, que não tem nenhuma doença, ele já é mais durinho.
né? Ele não é molenga que nem um nenenzinho pequenininho. Ele tem uma consistência. Isso é o tônus, isso é um tônus normal. E quem controla isso é lá no cérebro. Quando a gente perde esse controle, aumenta essa contração. Essa contração fica maior e o movimento fica mais difícil. Por isso que vocês sentem a perna dura, por isso que vocês sentem... Eu vou falar perna de modo geral, porque a gente tá falando de queda, mas vocês sentem a perna dura, ela pesada, ela é difícil de movimentar, porque o músculo tá mais contraído que o normal. E se ele já tá lá contraído, e consequentemente o músculo espástico é um músculo fraco, então ele está contraído e fraco, ele não vai conseguir ter essa resposta rápida de reflexo, e você também não vai ter um andar da melhor forma, uma marcha boa, e consequentemente você também não vai ter um equilíbrio bom. Então essa alimentação que a Bia falou de construção de músculo é muito importante, associada a um exercício, que a gente vai identificar como está seu músculo. A gente vai precisar alongar ele, a gente vai precisar mexer nessas articulações que vão estar mais duras, porque o músculo está mais duro, e a gente vai precisar, com toda certeza, aumentar a sua força muscular. E para aumentar a força muscular, precisa de tudo isso que a Bia falou. Então, ter um músculo forte, ter um corpo alongado, ter uma sensibilidade boa e um equilíbrio bom, vai te ajudar a você não cair mais. Exatamente. E também, puxando, a gente não tem como falar de um sem falar do outro, já que falou do músculo para proteger o osso, tem que falar do osso também, né? Muita gente não leva em consideração a saúde dessa parte óssea, sendo que ela é muito importante. A gente tem que pensar que, tendo ou não tendo esclerose, a gente chega em um determinado momento da nossa vida que, quando somos nenéns, a gente vai indo numa linha crescente de desenvolvimento, de crescimento de tecidos, de órgãos, de pele, de ossos, e em um determinado ponto da nossa vida, que pode variar muito de indivíduo para indivíduo, mas geralmente, né, começa a partir dos 35 aos 40, começa-se já a ter um processo onde a gente não vai crescer mais, né? A gente acaba indo num declínio. Então, o que a gente faz também, através da alimentação, é cuidar dessa saúde óssea. Por quê? A queda aconteceu. Aconteceu porque você até tem uma musculatura ali, ok, mas você tem uma fragilidade nos ossos, gerando fraqueza, que também podem chegar na queda. O que acontece? Muita gente acha que, Bia, mas eu não posso tomar leite. O leite é prejudicial. O leite... Gente, cálcio não está presente somente no leite, ok? Muito pelo contrário. A gente tem alimentos até que conseguem passar a quantidade, dependendo do produto lácteo aí, de cálcio. Então a gente faz um bom aporte de cálcio para alguns pacientes quando a gente percebe que ele vai ter uma ossatura um pouco mais fragilizada. Aonde vocês podem encontrar cálcio na alimentação? Então a gente tem nas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. A gente tem nos folhosos verdes escuros, couve, escarola, catalônia, agrião, rúcula, né? A gente vai ter nas sementes, chia, linhaça, gergelim. É o pai de todas as sementes, assim, para cálcio, porque em 100 gramas de gergelim, claro, 100 gramas de gergelim é bastante coisa, mas em 100 gramas de gergelim a gente tem mais de 800 miligramas de cálcio, então assim, é bastante coisa. Acaba tendo mais do que até quando a gente pensa numa couve, numa escarola, feijão, dependendo da porção, a gente acaba conseguindo mais. Então assim, também são excelentes fontes. A gente tem nas castanhas, né, nozes, amêndoa, amendoim, enfim. A gente tem outros alimentos que fogem só do, né, ali, pensando no leite e nos derivados. Então, para aquela galera que não toma, não consome nada de lácteos, não tem problema. A gente consegue ter também essa saúde óssea através do consumo de cálcio em outros alimentos. E, claro, temos um lindo e bem laranja cuidador dos nossos ossos, que é o sol, né? A vitamina D também auxilia bastante nesse processo, porque a vitamina D ela auxilia nesse processo de aumentar, né, a nossa absorção de cálcio. Então, assim, lá no intestino. E isso acaba sendo muito importante. Por quê? O paciente que tem baixos níveis de vitamina D, muito provavelmente vai ter algumas deficiências nutricionais. E o cálcio é uma delas. Então, por isso que, se o paciente tem, né, uma deficiência de cálcio, pode dar uma olhada. A vitamina D dele com certeza vai estar ali em 15, 12. Eu já peguei paciente com 7 de vitamina D, né? Então, assim, uau, muito baixo mesmo. A gente acaba precisando, às vezes, não entrar com cálcio. A gente consome através da alimentação, mas melhora o aporte de vitamina D e disposição solar desse paciente também. A gente tá vendo a pessoa com dificuldade de sair do vagão e a gente não tem 5 segundos para parar e falar: você quer ajuda?
Em vez de você usar um salto agulha 15, assim, gigantesco, você pode usar um salto menor. Você vai estar de salto, você vai estar bonita, mas sem ter arriscado. Que tem gente que fala assim, mas eu não caio, eu não tenho desequilíbrio. Ainda você não tem. Então cuide de você.